Imagine que você está sentado em um cinema, olhando para a cortina que esconde a tela em branco, enquanto espera o início do filme. O que esse filme fará por você? Como isso afetará você? Qual o impacto que terá em sua vida? Você se sentiria emocionado, talvez até as lágrimas, você riria de uma comédia ou se sentiria aterrorizado com a crise enfrentada pelo herói ou heroína, você sentiria ondas maravilhosas de amor e compaixão ou ondas de ressentimento. Todos esses sentimentos pulsarão através de você, e para a imagem que você verá. É sobre a pessoa mais fascinante do mundo. Você mesmo, neste teatro, que está na mente e no coração de cada um de nós, você é o produtor, diretor, roteirista, ator ou atriz, herói ou vilão. Você é o técnico de cinema na cabine e o público que reage a este drama emocionante. A história emocionante que acontece nesta tela interna é uma que é inventada a cada segundo de sua vida. Mas mais importante, você vê a imagem naquela tela e você cria essa imagem, agora mesmo. Será que a história terá um final feliz? Será que vai estar cheia de felicidade e sucesso ou tristeza e fracasso? O enredo já está lá, e o olho perspicaz pode dizer a direção em que a história irá embora, mas uma constatação pode confortá-lo, pois você é o dramaturgo, o diretor e o ator, você pode mudar a história conforme ela anda. Agora, neste instante e por toda a sua vida, parece que você pode fazer disso uma história de sucesso, você pode ser o herói e conquistar o vilão. Você pode fazer desta uma história comovente, que irá enriquecer a vida de todos que o conhecem, ao invés de um conto mecânico monótono, uma crônica de tédio. Está tudo dentro de você, tudo depende do que você faz com a imagem que você carrega dentro de você. Uma imagem que é a sua ferramenta mais importante para o bem ou para o mal, tudo depende de si e da sua autoimagem. A autoimagem é a sua concepção de quem você é, suas experiências passadas, sucessos e fracassos, humilhações e triunfos, e como as pessoas reagem a você, especialmente na primeira infância. A partir desses fatores e de outros você constrói uma imagem de si mesmo, que acredita ser verdadeira. A imagem pode ser falsa e em muitos casos é falso, mas o fato importante aqui é que você age como se fosse verdade. Para todos os efeitos, é verdade. Se for uma boa autoimagem, bem-sucedida e saudável, mas se puder suportar alguma melhoria, você poderá mudá-la para melhor e começar a ficar o tipo de resultados que tal mudança trará. Há uma história sobre um fazendeiro de Wisconsin, que está andando pelos seus campos, quando ele tropeçou em um jarro de vidro em seu canteiro de abóboras. Por curiosidade ele enfiou uma abóbora jovem no gargalo do jarro, tomando cuidado para não quebrar o vidro. Então ele colocou seu pequeno experimento de volta no chão e foi embora. Quando chegou a hora da colheita o fazendeiro estava descendo a estrada com grandes abóboras vermelhas, quando ele novamente encontrou o jarro na grama. Mas desta vez parecia diferente. Ao pegá-lo ele descobriu que a jovem abóbora que ele havia colocado lá, agora preenchia completamente sua prisão de vidro. Não tendo mais espaço, havia parado de crescer. O fazendeiro quebrou o jarro e tinha na mão uma abóbora pequena, com menos da metade do tamanho de todas as outras abóboras e exatamente a forma do jarro. Bem, as pessoas não são abóboras, mas a nossa autoimagem é algo como aquele jarro, que determina o tamanho e tipo de pessoa que nos tornamos. A semelhança termina com o fato de que podemos remover nossas limitações autoimpostas ampliando nossa autoimagem. Formamos uma imagem mental de nós mesmos para experimentar, e podemos mudar essa imagem da mesma maneira através da experiência. Se a experiência real de que o que precisamos não é disponível para nós, podemos, de acordo com a psicologia da autoimagem, criar essa experiência sinteticamente. Agora, os cientistas concordam que o sistema nervoso humano é incapaz de distinguir entre antigas experiências ou experiências atuais. E a mesma experiência imaginada vividamente em detalhes completos. Quando uma pessoa se preocupa com algo que se projeta mentalmente, emocionalmente, mesmo fisicamente em uma situação que ainda nem ocorreu, o homem que se preocupa intensamente com o fracasso, encontra-se experimentando as mesmas reações que acompanham o fracasso real, sentimentos de ansiedade, inadequação e eventualmente dores de cabeça e dor de estômago. No que diz respeito à sua mente e corpo, ele falhou, e se ele se preocupar com isso por tempo suficiente, se ele se concentra no fracasso com intensidade suficiente, ele irá se aborrecer na medida em que irá falhar e ficará doente. Agora tudo pode ser usado de duas maneiras, positiva ou negativamente, construtiva ou destrutivamente. Preocupação é o uso negativo da imaginação criativa, é uma experiência sintética negativa.
Mas a maioria das pessoas aparentemente nunca percebe que resultados positivos tão reais quanto os resultados negativos da preocupação podem ser alcançados usando nossa imaginação de forma construtiva. O homem que se preocupa com o fracasso está se derrotando involuntariamente. Ele está alimentando sua mente com dados errados. Mas se ele passar a mesma quantidade de tempo visualizando o sucesso, o mesmo tempo que gasta pensando sobre o fracasso, ele pode reverter o processo de experiência sintética. Ao invés de ansiedade, ele pode desenvolver confiança, equilíbrio e uma sensação de bem-estar, substituiria a apreensão concentrando-se no sucesso que ele deseja, experimentando sinteticamente esse sucesso. Ele pode expandir sua autoimagem para de uma pessoa, para quem o sucesso é normal e esperado. Por que não praticar, manter a autoimagem da pessoa que você mais deseja se tornar, esta é a pessoa que você pode se tornar. Use seus momentos livres para se concentrar em seus objetivos e no sucesso maior que você busca. Analisar seus sucessos passados e formular maneiras de como seu sucesso pode ser aumentado no futuro. Coloque mais no uso positivo de sua imaginação, mais do que você já colocou em seu uso negativo. Preocupe-se que você está apenas invertendo o mesmo processo criativo. Agora está trabalhando para você em vez de contra você. Ninguém nos cutuca nas prisões de grama além das quais não podemos crescer, mas muitas vezes quase sem saber nós estabelecemos limites desnecessários para nós mesmos, mantendo uma autoimagem restrita, inadequada para a plena realização de nossas potencialidades. Cada um de nós é neste momento o produto de todos os seus pensamentos, experiências e ambiente até este ponto. Através do pensamento que podemos controlar a um nível quase inacreditável, tanto a nossa experiência como o nosso ambiente daqui em diante. Se escolhemos ou não dirigir o nosso próprio curso através da vida, depende inteiramente de nós, o importante é saber que isso pode ser feito. Uma vez o falecido Dr. Max, a quem chamávamos de tio Max, passou pelo meu escritório para um bate-papo e almoço. Começamos a falar sobre seu assunto favorito, ou seja, como uma pessoa pode se entender consigo mesma, desenvolver uma autoimagem saudável e encontrar a liberdade no mundo. Ele me disse que havia descoberto 4 passos importantes que uma pessoa pode tomar regularmente para formar os novos hábitos que podem construir uma nova autoimagem saudável. E enquanto ele falava no almoço eu fiz anotações em um pedaço de papel. Aqui estão os 4 pontos, na ordem que ele me deu. Número 1. Perdoe os outros sem compromisso. Você deve limpar a mente, perdoe absolutamente todas as pessoas contra quem você possa guardar algum tipo de rancor. Limpe a mente, você faz isso pelo seu próprio bem, a sua paz de espírito. Perdoe os outros, todos os outros. Se você não puder dar este primeiro passo, pode esquecer o resto. 2. Perdoe-se, veja-se com olhos bondosos, tente esquecer completamente todas as coisas idiotas que você fez, a dor que você deu aos outros, os constrangimentos que você sofreu, os erros que você cometeu no passado. Perdoe-se, limpe a mente. Olhe-se no espelho, e diga eu me perdoo. Pratique isso e você realmente pode conseguir. Agora, não é fácil perdoar a nós mesmos, tendemos a ser muito mais duros conosco do que com os outros, mas a culpa não ajuda, é uma emoção destrutiva, veja-se com olhos gentis. Número 3. Veja-se no seu melhor, podemos começar o dia com frustração ou confiança, faça a sua escolha. Agora a coisa inteligente a fazer é escolher confiança se for possível. Há dias ruins, mas é melhor começar o dia confiante do que frustrado. E o número 4, acompanhe você mesmo, não se preocupe com o que os outros estão fazendo ou com o que os outros fizeram. Mantenha o seu ritmo, é diferente do ritmo dos outros, pode ser mais rápido do que alguns ou mais lento do que outros. Não se preocupe por passar à frente de alguns dos seus contemporâneos, as pessoas sobre quem deliberadamente se mantém em um ritmo mais lento apenas para ser um membro, é um tolo. Continue com você mesmo, viva a vida que você quer viver. Ganhe o que você quer ganhar, servindo aos outros e faça o que você quer. Não se preocupe muito com como os outros estão vivendo a vida deles. Todos na Terra são inferiores a todos os outros em certas áreas e superiores em outras áreas. É por isso que a pessoa bem ajustada, a pessoa que se conhece, não se incomoda porque ele não pode dançar tão bem quanto fulano ou jogar golfe ou cartas tão bem quanto qualquer outra pessoa. Seria completamente impossível para qualquer pessoa ser tão bom em tudo quanto qualquer outro ser humano. Em seu belo livro o Dr. Maxwell escreveu: inferioridade e superioridade são lados inversos da mesma moeda. A cura está em perceber que a moeda em si é espúria, você não é inferior ou não é superior, você é simplesmente você.
Você como personalidade não está em competição com qualquer outra personalidade, simplesmente porque não há outra pessoa na face da Terra como você, ou em sua classe particular, você é um indivíduo. Você é único. Você não é como qualquer outra pessoa, você não deveria ser como qualquer outra pessoa, e nenhuma outra pessoa deveria ser como você. Deus não criou uma pessoa padrão, e de alguma forma rotulou essa pessoa dizendo que é isso. Ele fez cada ser humano individual e único, assim como ele fez cada floco de neve, individual e único. Deus criou pessoas baixas e pessoas altas, pessoas grandes e pessoas pequenas, pessoas magras e pessoas gordas, preto, amarelo, vermelho e branco. Ele nunca indicou qualquer preferência pelo tamanho ou cor de alguém. Abraham Lincoln uma vez disse que Deus deve ter amado a pessoa comum, porque ele fez tantos deles. Ele estava errado, não há homem comum, nenhum padrão comum padronizado. Ele estaria perto da verdade que ele disse, que Deus deve ter amado as pessoas comum, porque ele fez tantos deles. Qualquer um poderia se sentir inferior se ele não percebesse que ele é diferente de qualquer outro ser humano que viveu na Terra. Se ele entendesse plena e completamente, intelectual e emocionalmente que ele é um indivíduo único e diferente, ele não pode ter um complexo de inferioridade, como poderia. Já que não há um padrão para julgar, se cada pessoa é diferente, e cada pessoa é diferente, homem e mulher, nada na Terra acontece puramente por acaso. Uma pessoa está vivendo porque ela foi feita para viver, e ela tem talentos e habilidades que são totalmente seus e únicos. Com ele ou ela, seu trabalho então, é aprender a conhecer a si mesmo. Se ele gosta de si mesmo, antes de descobrir que é uma boa pessoa, afinal ele reconhecerá e aceitará as coisas que ele não pode fazer tão bem quanto algumas outras pessoas. Mas ele também entenderá e apreciará as coisas que lhe foram dadas para fazer bem. Ele se aceitará, para o que ele realmente é. Único e diferente de todas as outras pessoas na Terra, como suas impressões digitais ou sua assinatura. Um ser humano é o melhor, o mais nobre, a criatura mais divina já produzida na Terra. Não ser grato por tal presente é o pior tipo de ignorância e complexo de inferioridade, é um fantasma. Um fantasma sem substâncias real. A luz do conhecimento desaparece. A pena de sucumbir a isso é pesado, tanto para o indivíduo em termos de recompensas, matérias perdidas, quanto para a sociedade. E ganhos e progressos não alcançados naqueles dias em que nós estamos mais sujeitos a uma descrença temerosa em nós mesmos. Quando mais duvidamos de nós mesmos e nos sentimos inadequados para nossa tarefa não é precisamente, então somos mais difíceis de nos entendermos, simplesmente devemos colocar isso em nossa cabeça. Ter uma baixa opinião de nós mesmos não é uma virtude, mas um vício. O ciúme, por exemplo, que é flagelo de muitos casamentos, quase sempre é causado pela dúvida de si mesmo. Para provar qualquer coisa que ele possa ver os fatos com mais clareza, não é sua exigência em suas alegações sobre outras pessoas. Então aqui está a receita do Dr. Maxwell Maltz, para restaurar sua autoestima. Pare de carregar uma imagem mental de você como um derrotado, uma pessoa sem valor. Pare de se dramatizar como um objeto de pena e injustiça. Você sabe que a palavra estima significa literalmente apreciar o valor. Porque os homens admiram as estrelas e a lua, a imensidão do mar, a beleza de uma flor ou de um pôr do sol. E ao mesmo tempo se rebaixam. O Criador fez o homem, não é o próprio homem a criação mais maravilhosa de todas. Essa valorização do próprio valor não é egoísmo, a menos que você suponha que você mesmo se fez, e deve receber o crédito. Não rebaixe o produto, porque você não o usou corretamente. Não culpe infantilmente o produto por seus próprios erros, como o estudante que disse que esta máquina de escrever não pode soletrar, mas o maior segredo da autoestima é isso. Começar a apreciar mais as outras pessoas, mostrar respeito por qualquer ser humano, simplesmente porque ele é filho de Deus, e portanto uma coisa de valor. Pare e pense quando estiver lidando com pessoas. Você está lidando com uma criação individual única do Criador de todas as coisas. Tratar as outras pessoas como se elas tivessem algum valor e surpreendentemente, sua própria autoestima vai subir. Pois a verdadeira autoestima não é derivada de grandes coisas que você fez, as coisas que você possui ou a marca que você deixou, mas uma apreciação de si mesmo, pelo que você é. Eu acho que a maioria das pessoas começa com uma autoimagem maravilhosa, eu acho que os bebês as crianças. Então,
com isso, estão cheios de vida e diversão, e então eles são esmagados muitas vezes pelo ambiente e empurrados para pequenos cubículos, nos quais são forçados a trabalhar e viver, e nem sempre saem de tudo isso bem. As pessoas são indivíduos únicos. Não existe seres humanos iguais, a possibilidade de existirem seres humanos iguais, as possibilidades são tão remotas e tão surpreendentes que provavelmente nunca aconteceu e nunca acontecerá. A pessoa é uma única criatura humana original. Ele é diferente em certos aspectos, de todos os outros seres humanos, mas quando ele entra no jardim de infância e na escola, ele é forçado a ser como todas as outras crianças. Ele tem a mesma mesa, os mesmos lápis, ele tem o mesmo e faz os mesmos estudos. Ele começa a ser empurrado para uma parte de um grupo. Agora, é importante trabalhar em equipe, é importante ser um bom trabalhador de equipe, é importante ser uma boa equipe. É importante fazer a sua parte nesse tipo de arranjo, mas ele vive muito para isso e a mãe dele diz a ele que você não deve fazer isso e aquilo, ele vai sendo rebaixado até que ele comece a se ver como uma espécie de membro indistinguível de um grande grupo de pessoas dessa idade. E então, claro, os jovens passam por um momento em que é muito importante que sejam aceitos pelos seus pares, e por isso a coisa mais importante que podem fazer no mundo é tornar-se indistinguíveis dos seus pares. E é claro que passamos por isso na faculdade, você sabe que a mesma coisa acontece, as pessoas na faculdade são novamente encaixadas em grupos e entram em coisas como social psicologia e são de muitas maneiras socializados como pessoas. E o que alguém precisa fazer é continuar lembrando, todos os dias, que é um indivíduo distinto, com possibilidades distintas. E é claro que eles não fazem isso. Lewis Mumford escreveu que a grande massa de pessoas confortáveis e bem alimentadas de nossa civilização vive vidas de apatia emocional e mental. Vidas de desejo. Ele disse que os gregos tinham uma palavra para esse pálido simulacro de existência real, eles chamavam de Hades. Meu amigo, Sidney Harris começou sua coluna estritamente pessoal em 1943. Uma das minhas colunas favoritas era aquela em que ele falava sobre andar com um amigo dele, para a banca. O amigo dele comprou um jornal, agradecendo educadamente ao vendedor. O vendedor nem sequer o reconheceu, um sujeito mal-humorado, e ele comentava sempre. Por que você continua sendo tão educado para ele? Perguntou. Por que eu deveria deixá-lo decidir como vou agir? Quando Harris pensou no incidente mais tarde, ocorreu a ele que a palavra de ordem era agir, seu amigo age em relação às pessoas a quem muitos de nós reagimos para eles. Ele tem um senso de equilíbrio interior que falta em muitos de nós, criaturas frágeis e incertas. Ele sabe quem ele é, o que ele representa e como ele deve se comportar. Nenhuma guerra vai perturbar o equilíbrio de sua natureza. Ele simplesmente se recusa a retribuir a incivilidade com incivilidade, porque então ele não estaria mais no comando de sua própria conduta, mas um mero respondedor aos outros, quando somos ordenados na Bíblia a retribuir o mal com o bem. Veja isso como uma injunção moral que é, mas também é uma prescrição psicológica para nossa saúde emocional. Ninguém é mais infeliz do que o reator perpétuo, seu centro de gravidade emocional não está enraizado dentro de si mesmo onde ele pertence, mas no mundo fora dele. Sua temperatura espiritual está sempre sendo elevado ou rebaixado pelo clima social ao seu redor, e ele é uma mera criatura à mercê desses elementos. O elogio lhe dá uma sensação de euforia, que é falsa porque não dura e não vem de autoaprovação. A crítica deprime mais do que deveria, porque confirma sua própria opinião secretamente instável sobre si mesmo. Snobs o machucam, e a mera suspeita de impopularidade em qualquer bairro desperta amargura, agressividade. As pessoas bem ajustadas admiram francamente os outros por seus talentos e habilidades, sem sentir inveja, na verdade eles nem se comparam a si mesmos, estão alegremente resignados ao fato de não serem os mais bonitos, mais inteligentes, talentosos ou engraçados. Sem sequer pensar nisso, eles parecem saber que cada pessoa é uma mistura de pontos fortes e fracos, herdados de todos os seus ancestrais. Nenhum deles era igual, mas cada um tem um ponto forte diferente com a coleção padrão de fraquezas. Nos foi dado a coisa mais inteligente e saudável que podemos fazer sobre isso, é fazer o melhor uso do que temos e o que temos é considerável. Os especialistas dizem que cada um de nós tem profundos reservatórios de habilidades, até mesmo o gênio, que habitualmente deixamos de usar nossos próprios recursos privados e talentos individuais, porque estamos presos no jogo absurdo e impossível, de tentar ser como outras pessoas que não podem ser como nós, assim como nós não poderíamos ser como elas.
Esquecemos que as outras pessoas também se sentem inferiores, pois não há mais ninguém na Terra, como nós. Como podemos ser inferiores? Cada um de nós é único, desafiando a comparação rígida por qualquer medida. Na próxima vez que você estiver em uma sala cheia de pessoas, lembre-se que cada uma delas se sente inferior em algum grau em muitas áreas apenas como você e eu. Considerando seus pontos fortes, seja você mesmo e junte-se à raça humana.